Senhoras e senhores, bom dia a todos. Uma satisfação contar com a presença de vocês aqui no auditório, como parte do movimento cultural, formativo, necessário durante o nosso processo de reivindicação da forma de greve do governo federal. A entidade, juntamente com o seu comando, está trazendo para cá o deputado federal Paulo Huber. Conhecido, figura associada aqui, essa entidade, colega, amigo de todos nós, sempre comparecendo, prestigiando os nossos eventos. Ele é membro da Comissão de Educação da Câmara Federal e vai tratar sobre o tema a greve das federais e financiamento da Universidade Pública, com um foco no PNE. Tá? Após a apresentação, será feita uma abertura para perguntas e respostas sobre o tema. Lembrando que o deputado tem que se ausentar aqui às 11 horas e 45 minutos, em função de outros compromissos que apresenta. Obrigado. Bem, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui na UFEP. Eu fui diretor dessa entidade em 83, em 84, na gestão da companheira Luísa Mendonça, junto com Antônio Montenegro, com Lúcia Neves, com o professor Eduardo Calabrini, com o professor Valença, com o professor Gilberto Cabral. E 84 foi o ano dos 84 dias de greve, quando nós enfrentamos muita bravura e muita resistência naquele momento, naquela conjuntura. E hoje tenho a oportunidade de conviver na Comissão de Educação e Cultura, como um dos vice-presidentes, com um companheiro nosso que também foi militante docente, presidente do ANES, foi presidente da Unifipos, foi reitor por 2 mandatos da Universidade Federal de São Carlos e também por 2 mandatos de prefeito da cidade, que é o companheiro Milton Lima Neto. Nós fomos juntos do ano de greve do ANES em 82, e assim se passaram 30 anos. Mas sempre é bom a gente retomar essa história, essa perspectiva, porque nós temos hoje um corpo docente renovado, passou por concurso, passou pela carreira acadêmica, e parece que nesses 30 anos os avanços foram muito mais do ponto de vista do empenho da luta pela carreira docente do que pela própria mudança dos paradigmas de financiamento da educação e valorização dos profissionais da educação. Então, na sexta passada eu estive na Universidade Federal Rural e a gente vem fazendo diversos encontros, inclusive com as entidades nacionais. Já estive em 3 seminários da UNE, no Congresso da UNE em Goiânia, nos encontros regionais também discutindo o PNE. Eu tenho uma exposição que é um pouco longa, mas eu vou acelerar para que a gente possa depois ter o tempo adequado para o debate. Bom, uma questão que a gente faz questão de recuperar é que no processo de democratização a sociedade brasileira teve uma participação fundamental na construção dessas ferramentas que nós temos e que, se tivessem sido administradas com financiamento adequado e com um sistema nacional de gestão efetivamente democrático, nós teríamos outros indicadores educacionais no país. A Constituição da República e as emendas constitucionais que a seguiram e as leis ordinárias no campo da educação colocam o Brasil num patamar bastante qualificado de fomento, financiamento e de gestão de políticas públicas em educação. Os problemas são outros que nós vamos ver. Nós temos na Constituição os princípios constitucionais, o dever dos entes da República, o percentual mínimo de recursos vinculados, a referência ao Plano Nacional de Educação, as 2 emendas constitucionais que redividiram os recursos para a educação fundamental para a educação básica, a definição dos valores per capita, a lei do piso nacional das carreiras de educação básica, uma conquista importante há 3 anos, que foi o fim da DRU, da desvinculação dos recursos da União sobre o Orçamento Federal da Educação, e a tese que nós aprovamos, depois ela foi vetada pelo presidente Lula, de destinarmos um percentual das receitas do Fundo Social de Pressão. Nós aprovamos 50%, eu fui titular dessa comissão especial, que assinei essa emenda e, lamentavelmente, por uma orientação do planejamento, o presidente da República vetou
e nós estamos retomando essa tese agora no financiamento do PNE. Né? O Plano Nacional de Educação, como apontei antes, ele foi descrito na Constituição de 88, no artigo 214, com essas linhas fundamentais da erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade, formação do trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica. O primeiro plano foi aprovado em 2001, né? Mediante mobilização da sociedade e no embate de dois projetos. O projeto de lei encaminhado pelo governo Fernando Henrique e um projeto de iniciativa popular que foi encabeçado pelo ex-deputado federal do PT, hoje deputado federal do PSOL de São Paulo, Ivan Valente. E o mais importante é que a discussão desse projeto ela foi antecedida por pelo menos 4 conferências nacionais convocadas de maneira autônoma, conjuntamente pelas entidades da educação, pelas entidades sindicais, pelas entidades de formação dos profissionais da educação, pelas entidades de pesquisa e produção acadêmica da educação, e isso marcou esse processo de mobilização e a aprovação desse plano em 2001. Um dos destaques desse plano foi exatamente a preocupação com o incremento do percentual do PIB do financiamento da educação. O plano propunha, em 2001, que houvesse um aporte anual equivalente a 0,5% do PIB, e nós chegaríamos em 2006 com um patamar de 7% do PIB. Essa meta foi vetada pelo presidente Fernando Henrique. O veto levou 8 anos para ser apreciado no Congresso, foi apreciado em 2009 e apenas 2 deputados federais votamos contra o veto para retomarmos a bandeira dos 7% do PIB em 2006, que não levaria certamente a um patamar maior do que isso agora em 2012. Em síntese, a gente trabalha esses avanços com um conjunto de ferramentas descritas na Constituição, com as 12 emendas constitucionais, a emenda 14 do Fundo para a Educação Fundamental e a emenda 53 do Fundo para a Educação Básica, que significou a emenda 53 a ampliação do foco de financiamento sobre o regime de colaboração. No Fundeb, 80% dos 25% mínimos da educação pelos estados e municípios vão para a manutenção e desenvolvimento da educação básica e para a valorização dos profissionais da educação. Né? Em 2009, como eu disse, nós recuperamos a integralidade do orçamento federal para a educação, porque em 5 anos anteriores, esse instrumento chamado desvinculação das receitas da União, que é uma mordida de 20% nas receitas federais para a conta única do Tesouro, esse instrumento em 5 anos tirou 35 bilhões do orçamento federal da educação, transferidos para a conta única do Tesouro, que tem como a primeira responsabilidade de gasto o pagamento dos juros da dívida pública. Também na emenda 59, nós inserimos na emenda constitucional a obrigatoriedade de vinculação de um percentual do PIB para a educação. Isso não existia como norma constitucional. A essas medidas a gente soma a vigência da LDB, a Lei de Diretrizes para a Educação de 96, e a lei do PNE, o Plano Nacional de Educação, que previa, como eu disse, a evolução de 5% do PIB até 7% para 2006, mas que foi objeto de veto pelo ex-presidente Fernando Henrique. Nesse contexto, a gente avalia que, se não tivéssemos submetido o financiamento da educação a outras ordens de prioridade econômica, o Brasil poderia ter avançado muito mais, na medida em que, com a Constituição, com as 12 emendas constitucionais, nós amarramos de forma mais precisa a subvinculação de recursos para a educação, e com o fim da DRU em 2009, nós passamos a devolver, já naquele ano, 0,3% do PIB para a educação, no orçamento federal, que representaram 10 bilhões de reais. Só que a gente chega nos últimos anos com manchetes extremamente preocupantes. Né? Do plano decenal de 2001 a 2010, o Brasil só atingiu 33% das metas. 17 estados não têm plano estadual de educação, 95% dos municípios não têm plano municipais. O valor estabelecido pelo Ministério da Educação em 2011 é abaixo do custo aluno qualidade calculado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação em 22 estados da Federação, então ainda é um padrão de subfinanciamento per capita da educação.
E no ensino superior, como era esperado, depois da fase de expansão das vagas privadas do período Fernando Henrique, a avaliação do Ministério revelou 39% das instituições foram reprovadas, o que demonstra a precariedade da expansão pela opção da expansão privada, né? E aí o que a gente pergunta? Por que apesar dessas diretrizes e avanços constitucionais e das metas do PNE 2001 e 2010, a educação brasileira ainda não é para todos, não é de qualidade, e além disso ela não se desenvolve sob o primário da valorização dos profissionais, salário, carreira, concurso, e através de um mecanismo de gestão democrática, né? Quem melhor sintetizou essa avaliação para nós foi a nossa companheira Tânia, numa entrevista há 5 anos, na edição brasileira do Le Monde, num artigo titulado A Máquina da Desigualdade, quando ela sintetiza que a formação econômica, a formação do Estado político brasileiro, teve nas elites alguém absolutamente distante do suporte de um sistema nacional de educação pública de qualidade. O que bate com aquela preocupação que completa 80 anos esse ano, descrita no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. O primeiro parágrafo relata exatamente o destaque da educação como problema nacional, inclusive antecedendo a discussão dos problemas econômicos. Claro que a qualidade da educação, a expansão da educação, o financiamento requerem financiamento e orçamento, consequentemente atividades econômicas, crescimento, arrecadação tributária, mas a própria qualidade da economia também requer, antes disso, educação, ciência e tecnologia, levar o grau de escolaridade da população. Isso está descrito em 32, há 80 anos, né? Bom, o relatório do PNE1, eu vou destacar alguns pontos aqui, ele foi conduzido por um grupo de universidades, à frente da Universidade Federal do Goiás, e algumas coisas são graves. Por exemplo, o PNE1 previa que 50% das crianças de 0 a 10 anos tivessem matriculadas em creche até 2010. Essa meta está repetida no PNE2 agora, já não é 2020, mas 2022, só que nós mal chegamos a 20% de acesso às creches para as crianças de 0 a 3 anos. Dos jovens de 15 a 17, 16% estão fora da escola. Fora. Não é com distorção de idade séria, matrícula bruta, fora. Isso é gravíssimo. E na educação superior, o plano previa uma frequência bruta de 30% dos jovens, só que em 2008 nós chegávamos a 13,7%. Embora tivéssemos definido metas, mas o subfinanciamento, como a gente foi ver, comprometeu, além da própria precariedade do sistema de gestão, né? Chegamos também com 14 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que não sabem escrever. Os indicadores publicados pelo IPE apontam que no Nordeste, 31% da população do Nordeste acima de 15 anos tem menos de 4 anos de escolaridade, em pleno século XXI, na primeira década do século XXI, ou seja, incompatível com o que tinha sido definido nas metas do PNE1. E ainda, segundo essa avaliação, ela foi exposta na Comissão Especial do PNE, nós não atingimos as metas do PNE1, sobretudo devido ao subfinanciamento. Ou seja, o financiamento da educação foi submetido ao financiamento de outras políticas. E nós estamos no mesmo patamar, políticas sociais, desenvolvimento urbano, infraestrutura, mas ao financiamento da renda da dívida pública e da renda dos papéis da dívida pública. E a gente chega no fim do mandato do Fernando Henrique com 4,8% do PIB de investimento nos 3 níveis de governo. Chegamos ao final de 2010 com 5,1%. Sendo que dos 5,1% investidos em educação nos 3 níveis de governo, a União entra com 0,97%, o que era uma contradição, porque a União é quem mais arrecada. 57% dos impostos e contribuições vão para o Tesouro Nacional, e quem menos contribui com o percentual de investimento é a União. Enquanto nós atingíamos ao final do mandato de Fernando Henrique 4,8% e chegávamos agora a 5,1%, nós temos uma variação da carga tributária e uma variação que não acompanha a variação da carga tributária com o percentual de investimento do PIB em educação. Vocês veem que ela pula de 27,2% para 35,8%, relatório publicado essa semana pelo TCU, mas os percentuais de aplicação do PIB em educação ficam patinando entre 4, 4,1%,
chegando agora a 5.1 no final de 2010. Essa apresentação foi discutida numa audiência com o Jorge Abraão, que é pesquisador do IPEA, numa publicação que está disponível também, que é Educação e Federalismo no Brasil, né?